Olá, nós estamos na semana de conscientização da alergia alimentar e a convite do Alergia Alimentar Brasil. Eu estou aqui para falar um pouquinho do porquê que eu acho que é tão importante nós termos uma semana como essa, mesmo num período tão difícil que nós vivemos do ano durante essa pandemia. Quem convive com alergia alimentar sabe que os desafios são muitos e diferentes em cada fase. Na fase do diagnóstico, da suspeita, onde tantos medos, tantas dúvidas em relação aos sintomas, à forma de fazer o diagnóstico. E nessa fase de suspeita de alergia, é muito importante que algumas diferenças sejam conhecidas por todos, né, por todos os médicos, pela população, porque em cada fase da alergia, da suspeita, no diagnóstico, depois no acompanhamento, depois na cura, muitas questões são importantes de serem esclarecidas. A alergia alimentar era um problema que até muito pouco tempo atrás era raro, e esse aumento recente faz com que muita gente ainda na população tenha muitas dúvidas. E por isso é tão importante nós falarmos, nós conscientizarmos, porque somente com a conscientização sobre o problema, sobre a importância do problema, de que a alergia não é frescura, que um pouquinho pode fazer mal, somente conscientizando é que nós vamos trazer a população como um todo para ser parceira, para ser uma ajuda também na vida de todas as famílias, de todos os pacientes. E alguns mitos nessa semana a gente vai falar um pouquinho, seja aqui no Alergia Alimentar Brasil, muita gente que trabalha com alergia alimentar durante essa semana vai falar um pouquinho sobre vários aspectos que são importantes de nós conscientizarmos a todos. Algumas questões que eu considero muito importantes, diferenciar a alergia de intolerância, quem é alérgico e recebe uma orientação como se fosse para intolerância, pode se expor a riscos. Intolerância não é sistema imune, então depende de quantidade, alergia não vai depender de quantidade. Muitos medos que as famílias vivem depois de terem o diagnóstico, alguns fantasmas que precisam ser mandados embora, são importantes também nesse processo de conscientização. Eu vejo muitas famílias tratando alergia alimentar ou pensando que a alergia alimentar é uma coisa única e que não é. Uma alergia alimentar, as mais comuns, que são as alergias que não envolvem IgE, que são por mecanismos tardios, essas alergias, muitas famílias vivem com um fantasma da anafilaxia, da reação anafilática, que não acontece em todos os casos, não acontece nesses casos não IgE-mediados. Outras, com alergia IgE-mediada, ficam esperando testes ficarem negativos para saberem se os filhos sararam, e não é assim que a gente descobre se a alergia sarou. A maioria dos pacientes IgE-mediados, esse IgE vai continuar positivo sempre e a gente não espera o teste ficar negativo. E falando em teste, eu falo e repito e nunca é demais nós conscientizarmos a respeito de que teste não faz diagnóstico de alergia, porque muita gente normal tem teste positivo porque o nosso corpo pode se sensibilizar, pode produzir um anticorpo que vai dar o teste positivo, mas o nosso sistema imune tem mecanismos de controlar, e se ele controla, a alergia não aparece. E assim como o teste não faz diagnóstico, não é somente pelo teste que nós vamos acompanhar e saber se o paciente sarou. Então, essa semana é para isso, para nós conscientizarmos da importância do diagnóstico correto, quando suspeitar, para nós não atrasarmos, né? Não atrasarmos o diagnóstico de uma criança ou de uma pessoa que tem alergia alimentar, porque o atraso do diagnóstico pode significar sofrimento, pode significar angústia, pode significar consequências graves para a saúde de quem tem alergia. Então, não atrasar o diagnóstico, mas também não superestimar o diagnóstico. Esse aumento também tem gerado um efeito colateral de que parece que tudo é causado por alimento, e não é. Os alimentos são muito importantes, mas eles não são a causa de todas as doenças ou de todas as alergias. Então, nem subestimar, nem superestimar o diagnóstico de alergia, fazer o diagnóstico correto, assertivo, acompanhar de uma forma segura, garantindo segurança, garantindo suporte nutricional, garantindo inclusão. As famílias, os pacientes, crianças ou adultos precisam ser incluídos dentro desse componente tão importante da nossa sociabilidade, que é a alimentação. E depois acompanhando também esse processo tão esperado, que é a tolerância. Existem vários caminhos para chegar lá, e vários meios e vários momentos de nós
descobrirmos que essa tolerância chegou. E para aqueles que a tolerância não chega ou demora demais para chegar, também falar um pouquinho sobre o que pode ser feito para esses pacientes que não conseguiram, o sistema imune não conseguiu levá-los para a tolerância natural. Então, muita coisa para nós falarmos nessa semana. Queria deixar meu recadinho aqui e o meu abraço e a minha palavra de ânimo e de alegria aí para todo mundo que convive com alergia alimentar e faz um pouquinho da sua parte aí para ajudar a todos. Parabéns ao Alergia Alimentar Brasil!